Sejam todos bem-vindos! Fala pessoal, essa é mais uma aula de mecânica dos fluidos, a nossa última aula, para explicar o assunto do projeto de ar-condicionado. Tá? Então, o projeto de climatização, como a gente já viu várias coisas, a ideia toda de mecânica dos fluidos foi para poder a gente conseguir desenvolver os projetos de climatização a partir da questão dos dutos, desenvolver cálculo de carga térmica e como projetar dutos. Então, para as etapas do projeto, a gente precisa fazer o levantamento de dados, realização de esboço, cálculo de carga térmica, escolha de equipamentos, escolha de distribuição de ar, projeto de dutos, escolha de acessórios e retorno de bocas de insuflamento, tomadas de ar externa, etc. e memorial descritivo. Dentro dos princípios básicos, relembrando aí, um TR é igual a 3,517 kW, um TR é igual a 12.000 BTUs/horas e um quilocaloria por hora é igual a 4 BTU por hora. Tá? Dentro do conceito aí de carga térmica, conforme a gente viu nas nossas aulas, faz parte da dissipação de calor que existe dentro dos ambientes, onde nós procuramos desenvolver o conforto térmico através de tabelas, onde nós procuramos estudar cada pessoa como um indivíduo dentro do ambiente e os demais equipamentos. Para a temperatura de conforto que o ser humano precisa, vai variar de acordo com a localização do ambiente que se encontra. Por exemplo, cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, são cidades diferentes como cidades do Nordeste. Então, tudo a gente vai observar dentro da norma 6401, tá? E da portaria 3.523. Então, da nossa avaliação inicial, é necessário, quando nós vamos desenvolver um projeto de climatização, fazer o esboço da obra, medir paredes, janelas e portas, contar equipamentos, verificar consumo, verificar tipo de número de luminárias, observar a orientação solar, proteção nas janelas e tipo de tijolo e de cobertura. Como o nosso objetivo aqui é mais o projeto de dutos, a gente vai fazer um cálculo de carga térmica apenas dedutivo através de tabelas, ok? Então, a gente observando aí, nós vamos observar um ambiente de 4×3, aqui você vai observar que está em centímetros, por isso que está em 400×300, tá? Por que a gente colocou esses valores em centímetros? Para facilitar na hora de a gente construir os dutos, tá? Porque os dutos são costume das empresas fazê-los em centímetros, tá? Então, 400×300 significa 4 metros por 3 metros, tá? Tem 2 pessoas por sala, 380 watts por iluminação fluorescente, 120 watts de equipamento, tá? Em cada sala, cobertura de laje, janela de 16 metros, janela de 1 metro por 2 metros, pé direito de 3 metros, parede de 15 centímetros, proteção externa. Na estimativa de carga térmica, nós vamos trazer a condução pelas paredes, vidros, cobertura e piso. Temos não só o calor normal do ser humano, o ser humano tem calor latente, sensível pelas pessoas, e o calor latente sensível do ar externo, aquele do ambiente externo para o interno. Temos os equipamentos, a iluminação e insolação solar, okay? Que é a radiação. Então, fazendo uma avaliação, normalmente nós vamos ter como resultado da carga térmica, através de deduções que a gente vai ver posteriormente, temos aqui mais ou menos uma porcentagem aí da distribuição da carga térmica. Paredes e janelas têm um grande percentual, mas o maior percentual vai ser da iluminação e do ar externo, que são muito importantes. Os equipamentos também são importantes, mas como são escritórios, tem poucos equipamentos, vai ter pouca participação. Pessoas e telhado, porque só são 2 pessoas, e o telhado é um bom impedidor da condução térmica, ok?
Então, os critérios para a escolha do sistema é a flexibilidade, a qualidade do ar, o custo inicial, o custo de operação, a estética, a facilidade de manutenção e eficiência energética. Respeitando aí as normas também, né? Muitas das vezes vamos ter sistemas mais em conta, mas fora das normas para determinados ambientes. Então, os custos aí típicos, né? Claro que isso aqui já pode ter sofrido diferenças. Temos aí um self-container de 6TR, um self-container de 11.8 e um self de 15TR, tá? Todos sistemas VRV, conforme a gente viu lá em outros momentos. Então aqui tem o custo dele por TR, né? E aqui nós temos o custo do Springer também, tá ok? Então um custo médio 800 por TR self. Então comparando aí, normalmente dá próximo aí de 5TR, tá? A gente vai escolher uma máquina próxima de 5TR, dá 60.000 BTU por hora, 7.500 BTU por hora por sala. E aí as comparações, né, entre a carga térmicas. Se fosse colocar 8 aparelhos de janela, a gente teria esse custo aqui, cada um totalizando aí R$500, um total de R$4.000 de custo inicial. Custo de instalação 80, por aparelho totalizando 640. A eficiência dele de 7,5, resultando numa demanda de 1 kW por aparelho, totalizando 8 kW por demanda instalada. Então o custo de um ano operando 4 horas por dia em 22 é 8.846 kWh, a um custo de 1.689 por ano. Não tem renovação do ar, né? O custo aproximado de 80 por mês de manutenção, que totaliza R$960 num ano. Então, um self-container, né, 5TR, um aparelho de 4.500, custo total de instalação 5.000, né, R$500, quer dizer, eficiência 7.1, que resulta na demanda de 8,37 kW, né, custa aí operando de 4 horas por dia, 8.838 kWh, ok? Interessante é que o custo total dele vai ser de 7.867, vai ser mais barato que esse aqui, entendeu? E ele ainda é um custo de sistema de dutos, né? Mas ele vai ter maior durabilidade, tá bom? A questão é que ele tem renovação de ar garantida de acordo com a norma, né? Então ele vai ter essa facilidade, tá bom, gente? Então o ideal para grandes escritórios é o sistema VRV, tá bom? Então o self-contained que a gente escolheu, tá? É o de 5TR, modelo BX006-15399. Nesse modelo, a vazão desse aparelho chega a 3.400 metros cúbicos por hora, tá? É a média dele. Então a gente vai trabalhar através dessa vazão os valores que a gente quer alcançar. Então a distribuição de ar, a gente faz um esboço, né? E aqui a gente distribui as salas, que são 8, tá? E os trechos dos futuros dutos, tá vendo aqui, ó? A, B, B, C, D e D, E, tá? Onde cada boca aqui de insuflamento está apontado para cada sala, tá bom? Buscando menor traçado, poucas curvas, distribuição uniforme e tamanhos mínimos. Então aqui, né, tá o nosso desenho, só para a gente poder entender melhor como vai ficar o nosso sistema de dutos. Aí vamos ter o comprimento dos trechos. O que acontece com esse comprimento dos trechos? Eles vão variar de acordo com a posição das salas, onde a gente vai buscar que a boca de insuflamento fique no meio da sala para melhor adequar-se o projeto para a sensação térmica das pessoas. Então a única diferença que a gente vai encontrar é no trecho AB, que tem 5 metros, os demais tem 4 metros. Então o cálculo dos dutos, ele pode funcionar, né, da seguinte maneira. São 8 bocas de insuflamento, então a gente divide 3.400 por 8 dá 425 metros cúbicos por hora, né, por boca de insuflamento.
Então, o método da velocidade, a gente tem dois métodos, o da velocidade ou de igual ao do atrito, a gente vai se basear mais no de igual atrito. Então, insuflamento é na parede, os trechos AB, BC, CD e DE, certo? Trecho AB, ele consome, né, ele tem a vazão inicial de 3.400, aí conforme vai descendo, tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai descontando duas bocas de insuflamento. Ó, trecho AB tem uma boca, tá? Então, esse trecho aqui, né, esse trecho aqui, ele tem uma boca, esse trecho aqui, ó, tem outra boca, esse trecho aqui tem outra boca, esse aqui tem outra boca. Então, conforme vai descendo, a gente vai o quê? Vai distribuindo por cada boca aquela quantidade de insuflamento. Então, por isso que a gente vai ver aqui, ó, por quê? 425 mais 425 dá 850 metros cúbicos. Aí, diminuindo, vai dar 2.550, tá? E vai diminuindo até ficar 850 metros cúbicos. E aí, a vazão, né? A vazão, ela vai ser, tá, dividida por 3.600 para transformar a vazão de hora para segundos, tá? E aí vai ficar esse valor aqui, 0,94, 0,71, 0,74, 0,24. Depois disso, observando a norma técnica, a gente vai encontrar o quê? A velocidade. Velocidade, ela varia entre 4 e 5, tá? Para escritórios. Então, vamos ter 4 metros por segundo. Então, a área, ela é resultante, tá, numa operação que é a vazão dividida pela velocidade, tá? A vazão dividida pela velocidade, a gente vai ter 0,94 dividido por 5 vai dar esse valor. 0,71 dividido por 5 vai dar esse valor. 0,47 dividido por 5 vai dar esse valor e assim sucessivamente. Quando eu chego aqui no L, é porque a seção do meu tubo, tá, ele tem largura e altura. Então, eu escolho um, tá, para eu representar. Se eu escolho aqui, ó, 0,94, eu sempre vou escolher o que? Uma altura mais limitada. Normalmente, a gente escolhe só uma altura para determinar apenas a diferença na largura. Por quê? Por causa do nosso drywall, certo? Do teto. Então, a gente normalmente escolhe um valor baixo para a altura para compensarmos na largura. Então, normalmente a gente escolhe um dos dois aqui, né? Escolhemos aqui, ó, a altura de 0,2 e fomos modificando. Como? Se você pegar esse valor e dividir por esse valor, você vai encontrar esse valor aqui. Tá ok? Então, o método de igual atrito, que é o mais utilizado, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer através, tá, da porcentagem da vazão. Olha lá, 3.400, né, que é a vazão da nossa máquina, que ela ocupa 100% da vazão. Então, aqui está a área, 0,189, que é aquele valor de 4, tá? Ou melhor, de 5. E aí o que acontece? Tem aqui a vazão e a área. Vamos observar, né, que conforme vai passando pelas bocas de insuflamento, vai diminuindo a vazão. Como é que se encontra essa porcentagem? Simples, é esse valor, tá, de BC dividido pelo trecho AB, multiplicado por 100%, a gente vai saber a porcentagem que vai representar do total. Então, 2.550 é 75% de 3.400. A gente vai observar que a área, tá? A área, mesma coisa, é o valor de 0,152 dividido por 0,189 vezes 100. Aí vai dar 80,5%. A gente vai observar que, conforme eu vou diminuindo a minha vazão, eu aumento gradativamente um pouco minha área, tá bom? Para compensar. Então, a gente vai ter aqui, mesma coisa, a largura e o comprimento. E a altura, tá? Então, dentro da nossa chapa, a gente vai observar o quê? Que a chapa, para a gente poder construir os dutos, é o comprimento vezes o perímetro. Então, lá a gente observou que o comprimento desse trecho é de 5 metros. Então, eu pego o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, a seção da área, tá? Que divide 0,94 por 20 centímetros, 94 centímetros por 20 centímetros, eu vou somar todos esses valores e multiplicar por 5.
o que dá 11,5 metros quadrados. Com a perda, tá? Existe uma perda aí que o pessoal de dutos faz uma soma aí de 20% na hora de cortar as chapas. Então vai ter 13,8 metros quadrados. E aí a gente vai ver, né, as outras áreas, a mesma coisa, o perímetro multiplicado pela nossa distância que ele está percorrendo, ok? E aí a gente vai ter a perda e vamos acompanhando. Isso eu não vou pedir para vocês, tá ok? O perímetro que vai estar pedindo lá já vai ser automático. O retorno de ar ele vai requerer uma grelha. Como é que faz esse cálculo da grelha? Tá? Que é por onde o ar vai sair das salas para voltar para a sala de máquinas. Então, esse retorno do ar, ele vai ser a vazão de retorno vai ser igual a vazão de insuflamento da máquina menos a vazão da área externa, tá? Que a máquina está sugando lá de fora para dentro da praça de máquinas lá. Então, aonde tá a vazão externa é a taxa de ar vezes a quantidade de pessoas. Ela depende da quantidade de pessoas. Então, a taxa de ar, segundo a norma, tá? Aí da Anvisa, é 27 metros cúbicos por hora por 16 pessoas, que é a quantidade total que existe dentro das salas. Então, temos o total de 432 metros cúbicos por hora. A gente vai pegar esse valor e vai diminuir, tá, pelo total, que é 3.400, que a máquina está jogando. Então, vai ficar em 2.968. Esse valor a gente divide por 3.600 para transformar o quê? Em segundos. Para quê? Para que eu tenha, tá, como dividir pela velocidade, que é metros por segundo. Quando eu divido esse valor pela velocidade, que a gente viu lá que é 2 metros, o que acontece? Minha área fica 0,41 metros quadrados. Então, a área efetiva de 0,41 metros quadrados, eu venho para o catálogo. No meu catálogo, tá, vão ter, deixa eu aproximar aqui, vários tipos de grelhas, tá? A grelha é esse dispositivo aqui, ó, esse acessório, para nos auxiliar a insuflamento do ar dentro das salas. Então, eu vou observar o que? Primeiro, né, a vazão. A vazão aqui foi de 2.968. Então, a vazão de 2.968, a gente vai ver aqui, ó, 2.700 e 3.100, tá? De repente, possa ter outros equipamentos, mas, para fim didático, vamos escolher entre esses dois grelhas aqui, ó, de 1.025 por 425 ou por 525. O ideal é de 3.100, que é um valor mais alto, ok? Então, observando aqui, na segunda tabela, que é a seleção da grelha, temos vários modelos aqui, ó, ASL, TRS, VAT, AEH, EH11, AF. Nós vamos observar aqui os modelos AT, VAT, tá? AH, AF. Então, dentro desses modelos aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, 1.225, né, por 525. O que acontece, gente? A nossa vazão aqui está em 1.225, é o suficiente. Então, a gente vai trocar aqui, ó, por isso aqui vai trocar aqui, ó, pelo sistema AHF, tá? E por 1.025, que vai dar a vazão que a gente precisa, tá? Que é o mais interessante, é a vazão, tá? Então, aí a gente vai escolher o quê? A gente vai escolher essa daqui, ó. 1 metro, né, 102,5 centímetros por 52,5 centímetros. Aqui está em milímetro, conforme vocês estão vendo, 525 é milímetro, tá bom? E a gente também tem a tomada de ar externa, que ela é o retorno de ar. A tomada de ar externa é aquele cálculo de 432, é 27 metros cúbicos por pessoa. Então, vai dar esse valor aqui. A gente divide novamente por 3.600 para transformar em segundo, certo? A velocidade permanece a mesma, tá? É padrão. Então, a gente tem uma vazão que é velocidade vezes área.
a gente fazendo, né, o cálculo de 0,12 dividido por 2 dá 0,06 metros quadrados. Vamos no catálogo novamente e a gente vai o quê? Vai observar a primeira vazão, certo? Então a vazão seria de 400 entre 500, tá? Poderia ser aqui. Porém, agora a área efetiva, quando a gente vai ver aqui, ó, a área efetiva, vamos tentar respeitar a área efetiva, tá? Então HAF aqui, ó, valor de, deixa eu aumentar aqui, ó, 325 milímetros por 525 milímetros. Temos uma área de que? 0,06 metros quadrados, tá? Esses valores que estão aqui são em metros quadrados. Então 0,06 a gente vai ter melhor. Então a gente escolhe uma vazão mesmo de 1000 metros, tá? Quadrados por hora, dentro dessa resposta aí. Então a gente vai escolher o que? Vamos escolher a nossa grelha de ar externo de 52,5 por 32,5. Então, o nosso filtro de ar, tá? O nosso filtro de ar, ele vai ser o filtro G3, conforme a gente já viu aulas anteriores, por causa da portaria, tá? Que exige que seja o mínimo filtro G3. O filtro que vem na máquina é um filtro GO, então a gente vai ter que comprar esse filtro G3, tá bom, gente? Então nós vamos ter o que também? As grelhas que são da boca do insuflamento, certo? Que vai ser a vazão da boca, que a gente viu lá, que é de 425 metros cúbicos por hora, que é 3.400 dividido por 8, aí vai dar 425. Então ele vai ter que alcançar um mínimo 3 metros. Por que 3 metros, gente? Por causa do desenho da sala. Vamos voltar lá para a gente ver o desenho da sala. Aqui, ó, 300 centímetros. Então ele vai estar soprando aqui, ó, até 3 metros. É o mínimo que ele tem que alcançar. Então, por conta disso, para que a gente tenha uma grelha, a gente tem que ter pelo menos 3 metros para ela alcançar. Então, a grelha de 50 por 25, tá? A gente escolheu por quê? Vamos botar lá no catálogo. Isso aqui, cada cliente, cada fornecedor tem um catálogo diferente. Mas normalmente é assim, ó, vazão, tá? Vazão entre 400 e 500. A gente escolheu 500, por quê? Por causa, tá, da nossa área livre, aqui, ó, 0,069. Quando a gente calculou lá no início que para ter uma área livre e uma velocidade de 2 metros por segundo, a gente teria que ter uma área de aproximadamente 0,609. E outra coisa é o alcance aqui, ó, tá dando 6 metros. Então isso aqui foi o melhor que a gente alcançou. Então, multiplicando a nossa largura e altura, temos aqui, ó, 500 milímetros por 250 milímetros, o que dá 50 centímetros por 25 centímetros, tá? A gente jogou um pouquinho mais para o lado aqui para termos uma melhor vazão, tá? Então, por isso a gente escolheu 50 centímetros por 25 centímetros. Então, vão ter outras avaliações dentro desse conceito, mas conforme eu falei, o objetivo é didático, para vocês terem uma noção quando se depararem com esses tipos de sistemas. Aqui está a casa de máquina, aqui está o insuflamento para dentro do ambiente, certo? Temos o retorno do ar que vem das salas, ok? Temos a tomada de ar externo, né? Que é para haja troca, né? A tomada para condensação, né? Dos compressores. Aqui temos um dreno e uma tomada para alimentar a nossa máquina. Então, a tomada de ar externo, tá? Ela funciona aqui, ó, com a veneziana. Aqui é o lado externo e aqui é o lado interno. Então, ela começa com a veneziana. Depois, ela entrar dentro do damper, tá?
dumper aqui, ela vai ter um filtro de primeiro estágio e um filtro de segundo estágio para chegar para que nós não venhamos ter poluição do meio interno, uma vez que as cidades são poluídas, e para não contaminar as pessoas que estão lá dentro nos ambientes fechados. Então temos aí uma ideia de orçamento, né? O orçamento aqui pode ser refeito, com certeza, de acordo aí com o interesse de vocês, tá bom? Então, o memorial descritivo são as condições de 25 graus Celsius, dados da obra, descrição do projeto, desenhos, anexos e tabelas. Tem que ter tudo isso aí para fazer um projeto para um cliente ou para vocês analisarem um projeto. Então, aqui está o detalhe de como é preso, né? Os dutos estão presos ao teto, certo? Está a laje, um isolante de isopor, tá? E aqui a chapa galvanizada, braçadeira para segurar ela, tá? E uma cola para segurar. E aqui está a largura e a, né? Na verdade aqui é ao contrário, né? Aqui é a altura e aqui é a largura. Tá ao contrário aqui, mas, né? Aqui é H e aqui é L. Então, aqui está o modelo, né? De como ele é insuflado, tá? Tem aquela curva, né? Aqui é só para fim didático, para vocês entenderem. Então, aqui demonstrando dentro do desenho esquemático, ó, temos o desenho do sistema, que está a nossa praça de máquinas. Ele começa por 100 por 45 centímetros, ele faz essa curva, ele perde uma carga aqui, ele vai reduzindo, 95 por 40, 90 por 30, 75 por 20, conforme a gente calculou. Aqui no 1 estão as bocas de insuflamento, no 2 está a grelha de retorno para sugar do ambiente, no 3 está a tomada de ar externo para sugar do ar externo, e do 4 são a tomada de ar condensação, que é a troca de calor, tá, com o condensador da máquina. Então é isso aí, pessoal. Estejam atentos aí agora da nossa demonstração prática. Então, pessoal, temos aqui um modelo, tá, onde a gente vai fazer o cálculo prevendo lá aqueles valores. Então, a gente tinha aí na nossa tabela lá, né, as 8 salas. Aqui em vez de numerarmos, colocamos nomes. Sala A, B, C, D, E, F, G, H. Então, cada sala possui uma televisão, um computador, 2 lâmpadas fluorescentes, todas as janelas, né, de 1,5 metros, proteção, total de 16 pessoas nos escritórios. Tá? Então, a gente fazendo um cálculo aí, o que vai acontecer? Esse aqui já é o exemplo para a avaliação de vocês. Vocês têm que vir aqui, ó 2 mais 415, que está em centímetros, transforma para metro, divide por 100. Tá? E a largura, aqui, ó, 300, divide por 100, vai ficar 3. Então, largura e comprimento vai dar uma área de 18,42. Vocês observem que as alas são homogêneas. Então, as áreas delas são iguais. Tá ok? Então, por isso, o BTU dela, tá, é 500 BTU horas por metro quadrado, que vai dar aí total de 9.210 metros BTUs por hora. As janelas, tá falando todas as janelas possuem 1,5 metro por 1,5 metro com proteção. Então, as janelas vão ter 3 metros quadrados. Esse tipo de janela, tá, ela é 700 BTU por hora, tá, que ela vai dissipar o calor. Então, a gente calculou aí 2.100, tá bom? E aí, o número de pessoas, cada pessoa, segundo a norma Share e a NBR 6410, vai ter em torno de 150 watts por hora, tá? Então, fazendo esses cálculos, nós vamos ter aí 300. E o que acontece, gente? Vai chegando carga dos eletrodomésticos. Está falando que cada sala possui uma televisão, um computador e 2 lâmpadas. Então, existe aqui a tabela dos eletrodomésticos. Então, aqui, ó, no aparelho 1, eu vou colocar o quê? A TV. TV em cores, 29 polegadas, 110. Aparelho 2, o que ele está pedindo no segundo aparelho? Um computador. Então, eu vou aqui, ó, em microcomputador, tá vendo aqui, ó, 120 watts, ok?
tabela em watts. E o outro é que possui duas lâmpadas fluorescentes. Então eu vou vir aqui no aparelho 3 e vou aqui, ó, lâmpada fluorescente. Vou na compacta, 23 watts. Somando as duas vai dar 46. Então dá o total de 942,30. Aí eu pego esse valor que eu somei aqui, volto para cá e coloco esse valor aqui, ó, 942, e vou digitando. Conforme está em todos os ambientes, eu vou colocar em todos, tá? E aí o que eu faço, gente? Aqui, ó, na tabelinha ela já transforma, tá? Ela já transforma esse valor para BTU por hora, tá ok? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, né, 12.552 BTUs horas por sala. O que vai dar para a gente, mais ou menos aí, ó, 8,36 TRs. Aqui estão as tabelinhas de transformação que a gente pode utilizar, tá? 0,029 para transformar em BTU hora e 1 TR equivale a 12.000 BTU, tá? Então, dividindo esse valor dá aqui, ó, 8,36 BTU horas. Então, a partir disso, o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa achar qual é o aparelho que mais se aproxima, tá, da nossa dimensão em que a gente precisa. Então, a gente vai precisar de um sistema VRV, tá? Que é o sistema variável, muito conhecido como splitão, tá bom? Aí fora. Então, o mais próximo seria 7,5 TR, tá ok? Aí a gente vai pegar aqui, ó, 7,5 TR. A gente pega lá, ó, 90. Entre 3.800, que é a vazão mínima, tá? Por vazão máxima de 6.100. Você soma esses dois e faz a média, tá? Somando os dois e fazendo a média, o que vai acontecer? A gente vai encontrar aí mais ou menos 5.000 metros cúbicos por hora. Esses valores, o que a gente faz? A gente pega esses valores e vai fazer aquele cálculo do dimensionamento de dutos por atrito, tá? Então, nós vamos ter aí, ó, 5.000 metros cúbicos por hora, tá? Que a gente vai fazer o quê? Para a gente achar a vazão em metros cúbicos por segundo, a gente divide novamente por quanto? Por 3.600, certo? Já está dentro aqui da fórmula. Então, a gente achando a vazão, a gente tem a velocidade. Dessa vez vamos adotar 4 metros por segundo, tá? E aí, qual é a porcentagem dessa vazão? É 100%, tá ok? Então, olha lá, ó, vazão para transformar de hora para segundo divide por 3.600. A velocidade é uma tabela, né, da NBR 16401/1, você vai encontrar essa velocidade. E a área, tá? A área, ela é o quê? É a vazão dividido pela velocidade. Então, é essa área, tá? É igual a vazão dividido pela velocidade, que vai dar esse valor aqui. Então, através disso, a gente tem como fazer o quê? Essa configuração da porcentagem, né? Que é o quê? Que é a minha vazão, certo? Dividido pela vazão anterior vezes 100. Eu vou saber a porcentagem de vazão que eu tenho no total. Então aqui, ó, no meu trecho eu tenho 100% de vazão. Aí a primeira vez que eu sofro a variação da carga, né, que vai ser, como são duas bocas de insuflamento, eu vou diminuir o quê? Eu vou diminuir, né, cada insuflamento, você pega 5.000
e divide por 8. Você vai achar 625. Como são 2 bocas de insuflamento, a gente multiplica por 2. Então vai ser 1.250. Então 5.000 diminuindo 1.250, a gente vai ter o quê? 3.750. Então a gente vai ter a vazão, que vai ser um valor automático, tá? É dividido por 3.600, já botei na tabela para ajudar vocês. Vocês só precisam colocar os valores que estão em amarelo. Tá vendo aqui? Beleza, gente? Então, o que acontece? Para a gente poder continuar, aqui a nossa porcentagem diária acontece da mesma maneira, tá, gente? Ela vai ter uma diferença, conforme eu falei para vocês, que conforme a vazão diminui, a área aumenta, tá? Ela tem essa relação proporcional. Não precisa escrever, já está na tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês. Então, gente, aí vai ficar 0, né? Aí vai ficar a área que a gente encontrou, né? Que é vazão dividido pela velocidade. Esse valor dividido por esse, tá? Como está em metros por segundo, a gente dividiu em 3.600, olha lá. Ficou, né? Esse valor dividido por 4 ficou em 0,0347. Tá ok, gente? Então, esse valor, a gente, tá, vai escolher um valor qualquer que caiba dentro desse metro quadrado aqui. Por exemplo, eu escolhi, 0,4, tá? E aí, o que vai acontecer? O meu L, tá? Aqui, a gente acompanhando aqui, ó, o perfil, tá? Da área é esse aqui, ó. Tá aqui a boca do duto aqui, ó. A área, tá? A área do perfil disso aqui, tá? É a altura vezes a largura, né? A área, a altura vezes a largura. Então, o H é a altura e o L é a largura. Então, quando eu encontrei que eu escolhi 0,4 metros, tá? Por que eu escolhi isso aí? Por causa do nosso rebaixamento, tá, gente? Então, eu escolhi esse valor aí para poder respeitar o rebaixamento. Então, é melhor que ele seja mais largo do que ele alto, ok? Então, 0,4, né, com 0,87 de largura, tá? Eu aproximando isso aí vai ficar comercialmente, tá, entre 90 centímetros por 40 centímetros, tá? Mesma coisa aqui, já está automático, tá? Aqui eu tive que editar, aqui já está automático. A gente vai botando os valores ali, vai entrando. Olha aqui, 0,280, tá? Aí a gente vai escolher, eu escolhi 0,35, a gente vai diminuindo, tá vendo? Conforme a vazão vai diminuindo, a gente vai diminuindo aqui também. Aí, entra esse valor automático, 0,80, eu vou ter um duto de 80 por 35. Um duto de 30 centímetros, né? Aqui vai entrar automático. Vamos ter um duto de 70 por 30 centímetros. E aí, caindo finalmente para 0,25, né? Vamos ter 0,46 aqui de largura. Vamos ter 45 por 25. Então, o que vai acontecer no final? Ele automaticamente vai ter teu perímetro. O que eu preciso que vocês façam? Só o que vocês façam. Eu quero que vocês calculem a carga térmica, porque vai sofrer algumas mudanças aqui no pedido. Em vez de 16, nós vamos ter uma quantidade diferente de pessoas, tá? E por isso vai mudar a carga térmica. Então, quando mudar a carga térmica, vocês vão procurar o aparelho que se encaixe. Provavelmente está entre 120 e 150, tá ok? TRs. E aí, através da vazão que você vai encontrar média aqui, você vai pegar e vai dimensionar os dutos, tá ok? E é só isso. Você só precisa fazer isso. E essa vai ser a sua AV2. E para qualquer dúvida, eu estarei aí em plantão para ajudar vocês, tá? A prova de vocês têm que entregar até quinta-feira que vem, da semana que vem, tá?
E vocês têm final de semana para tirarem as suas dúvidas, esclarecerem qualquer coisa e peçam ajuda, que eu estou aí para ajudar vocês. Tá ok, gente? Eu sei que isso aqui é só uma forma simplificada, existem muitas outras coisas para serem implicadas, mas infelizmente nosso tempo é muito curto. E vocês precisam aprender outras coisas também, tá bom? Então fica aí a ideia para vocês dimensionarem estudos. Agradeço aí e estou à disposição de vocês, tá bom? E a VR depois eu vou passar, tá? Para aqueles que não conseguirem fazer esse trabalho, eu vou passar um outro trabalho aí. Mas ideal é vocês tentarem fazer até quinta-feira, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.